Bom, só para então entrar na questão do Credit Suisse, que eu estava falando agora há pouco com o Marcos Saravalli, queria entender a sua visão, né, a sua opinião em relação a essa crise aí, exatamente, do Credit Suisse, crescendo muitas preocupações, principalmente de cotistas aí de fundos imobiliários, né, que são geridos aí pelo Credit Suisse aqui no Brasil. Queria entender a sua visão em relação a esse assunto. Eu entendo que o Credit Suisse vai ter que fazer 3 pontos. Diminuir a operação em Nova York, Londres, segundo ponto, e diminuir o investment banking no mundo como um todo. Acho que são essas 3 frontes de atuação que provavelmente vão ser mais aprofundados pelo CEO naquele período que ele pediu, né, para fazer um plano de ação. Dito isso, acho que improvável o Credit Suisse, pelo tamanho e peso que ele tem na Suíça, na economia suíça, escalar a ponto de você ter realmente um Lehman Brothers 2022. Você também teria um efeito dominó gigantesco nos outros bancos. Você olha a relação dos balanços, são bem piores no Deutsche, Crédit Agricole, entre outros. Então, parece difícil que isso seja liberado, que o governo não salve o Credit Suisse caso chegue em algum problema. Para trazer aqui para o Brasil, o que deve acontecer? Algo parecido com o que aconteceu com a IRB. A empresa não quebra, mas se capitaliza. É ruim para quem? Ruim para quem é sócio lá, quem é funcionário há 20 anos, tem aquela ação e vai ver se o valor da ação, que ele considerava que era sua aposentadoria, valendo bem menos. Fica mais difícil para o Credit atrair talentos mais para frente e para reter talentos, dada essa situação. Não sei se o Marco concorda. Eu concordo, Gustavo, só para colocar mais lenha na fogueira, tudo que a gente não precisava, né, nesse momento, principalmente para a Europa, né, com tantos assuntos, tantas questões. E aí essa aqui é a pergunta que eu fico para você. Pô, será que, diferentemente dos Estados Unidos, a Europa não sei se tem tanta capacidade assim de liquidez, né? Ou seja, você vai ter que, se você for injetar recurso no Credit Suisse, talvez você tenha que tirar de algum lugar, um investimento de infraestrutura, de gás aqui. Eu estou pegando como se fosse uma região só como um todo. Mas será que não pode atrasar ou atrapalhar ainda mais o crescimento econômico da região, ter saques realmente generalizados na região, começar esses recursos a ir para outros bancos ou outras regiões, valorizar ainda mais o dólar, por exemplo, enfim, o que a gente pode ter, mesmo que não chegue à situação de quebradeira, realmente uma situação de solvência, mas o que pode piorar ainda mais essa situação na região, né, já que ainda passa por tantos temas, tantas preocupações, né, acho que 90% ruins, né, e pouquíssimos assuntos bons na região no momento. Né? Pouquíssimos. Fazendo de novo paralelo com 2008, a questão do Lehman Brothers e os últimos bancos, eles têm precedentes antes, né, que realmente foi o governo durante o ano empurrando empresas a fazerem fusões, aquisições de bancos que estavam bem problemáticos. Não à toa, desde o problema do Archegos no Credit Suisse, você tem uma pressão europeia para que o UBS incorpore e faça uma fusão com o Credit Suisse. E, novamente, esse tema volta agora. Portanto, alternativas vão ser ventiladas antes de chegar nessa necessidade da Europa injetar recursos no Credit. Muito bom. Só para deixar um recado final, assim, eu passei minha opinião, mas acho que a Paula perguntou, né, correntistas brasileiros ou não, né, qual que é o recado que você passa em relação a esse tema? Assim, vai ter uma gestão de liquidez, uma fusão, jogo que segue, ou realmente um assunto para tirar o sono, caso, por exemplo, tenha algum correntista ouvindo aqui? Eu já isolei aqui, acho que a minha opinião também de outros investidas aqui no Brasil, no caso de Modal, acho que tem uma independência completa, não é a preocupação, mas um correntista hoje do banco, qual que é o tamanho da preocupação que precisa ter nesse momento? Né? Acho que é uma preocupação pequena. A gente, obviamente, tem uma tendência de falar mal do Brasil em vários aspectos, mas eu diria que o setor financeiro brasileiro, ele é referência. O Credit Suisse tem problemas nos Estados Unidos, na Europa, mas a operação brasileira, ela geralmente é um dos destaques há anos do Credit Suisse. Santander, mesma coisa. Lá na Europa, às vezes tem problemas e a operação brasileira é destaque. Então, o setor financeiro aqui no Brasil eu acho bem sólido, tem regras bem mais rígidas do que outros locais, tem tecnologia bem mais avançada e eu acho que o correntista não tem que se preocupar com isso.